Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet. Alexandre Frota detona Davi Brito por ajuda ao Rio Grande do Sul. Ele é uma farsa em tudo, disse o Alexandre Frota em relação ao Davi. O que é que aconteceu, né? Tem gerado muitas polêmicas, né? Algumas participações de pessoas famosas ali no desastre do Rio Grande do Sul. E aí o Alexandre Frota, ele foi convidado ali para participar do Fofocalizando, aquele programa que passa a tarde no SBT, que fala muito sobre o mundo das celebridades, mas está se focando muito também na tragédia do Rio Grande do Sul, e convidou o Alexandre Frota para ajudar a analisar alguns dos principais assuntos e da situação do Sul, já que ele também foi lá, né? Teve um trabalho de voluntário, e aí ele foi falar também um pouco da experiência dele, o que é que ele viu, como ele se sentiu. E aí, em determinado momento ele falou sobre a participação do Davi. Para quem não sabe, o Davi ele foi para lá para o Rio Grande do Sul para ajudar, né? Mas assim, a participação dele foi bem criticada por uma parte assim da galera. E aí o Alexandre Frota pegou essa situação e falou: olha, eu achei ele muito falso nas coisas que ele faz. Ele foi para lá mais para ganhar mídia mesmo, para ganhar engajamento. Ele fala que foi lá trabalhar, mas não fez nada, não pôs o pé na água, só ficou filmando e fazendo live. Então, assim, ele é falso em tudo que ele faz, ele não tem preparo. E aí ele relembrou a participação do Davi no Big Brother. Segundo ele, a Vanessa Camargo não merecia ter sido expulsa, que a participação do Davi no reality show foi uma coisa bem mais ou menos, né? Mas que ele soube jogar. Então ele fez críticas pesadas ao Davi, tanto ali no Big Brother, quanto do Davi nessa iniciativa que o Davi teve em ir ao Rio Grande do Sul. Lembrando, gente, que o Frota, ele também recebeu críticas ali pela participação dele ali como voluntário no Rio Grande do Sul. Eu fiz até um vídeo, tá aí, se vocês quiserem ver, onde ele mostra ali o momento. Ele grava ali o momento que ele mesmo resgata um cachorro e entrega para a tutora, e é um momento bem emocionante. Muitas pessoas na internet chamaram o Alexandre Frota de uma pessoa que estava se aproveitando para engajar. E aí eu dei uma opinião, fiquei até do lado do Frota no sentido, cara, se ele resgatou um cachorro foi salvo, né, por essa situação, a única coisa que importa é o cachorro que foi salvo. E assim, gente, essa ideia de se aparecer não é uma coisa meio complicada, né? Porque assim, quem determina que uma pessoa está se aparecendo quando está ajudando numa tragédia? É o fato da pessoa estar filmando o que está fazendo, ou a forma que a pessoa se comporta durante essas filmagens em uma tragédia, né? O que determina? Porque assim, no caso do Frota, eu tenho certeza que tem muita coisa por causa de política. E isso também tem atrapalhado muito, né? As pessoas não dão uma pausa nesse comportamento, né? Não entendem que esse momento não é um momento de política, de ideologia, né? O único momento é se engajar, prestar atenção em como ajudar o pessoal do Sul que está sofrendo, né? Mas as pessoas continuam colocando a política à frente de tudo, e isso tem atrapalhado bastante. E aí, o que aconteceu? Em relação ao Davi, o meu entendimento é o seguinte: ele é um jovem de 22, 23 anos, né? Que acabou de ganhar um Big Brother Brasil, que é o principal programa aqui no Brasil, né? Então ele tá tendo muita repercussão, ganhou muito dinheiro. E, assim, eu acredito que o cara quer ficar em evidência realmente, né? Porque quando você sente o sabor do sucesso, você quer ficar com esse sabor na boca por o mais tempo possível. Eu acredito o seguinte: ele tava lá realmente querendo ajudar, tal, toda aquela vontade que a juventude tem, mas assim, ele não teve um plano na mente. Falou, cara, no que eu vou ajudar, né? O que é que eu vou fazer ali? Qual é o caminho que eu vou seguir ali? Porque assim, você vai ajudar numa situação como essa, mas você tem que ter na sua cabeça que tipo de ajuda você quer prestar. Ah, eu quero ajudar as famílias, eu quero ajudar com alimentação, eu quero ajudar com medicação, eu quero ajudar nos resgates, eu quero ajudar ajudando animais. Então, assim, parece que ele foi muito afoito, meio querendo ajudar, mas não sabendo como fazer isso. E aí eu acho que teve alguns momentos que ele, assim, é a falta de experiência, provavelmente, de não saber agir numa tragédia como essa, mas também é uma falta de experiência de não saber lidar com a situação, de não saber a hora de filmar, como filmar, o que abordar, qual sentimento você quer passar para quem te segue. Porque assim, o Davi tá lá no Sul,
Então ele tá lá, mas assim, o que é que ele queria transmitir para as pessoas? Então assim, parece que ele foi muito afoito, sabe? Falta experiência. Então assim, teve uma hora que ele começou fazendo uma live, fazendo umas perguntas totalmente sem sentido, para um senhor, né? Ah, como o senhor tá se sentindo? Pô, como o senhor tá se sentindo, cara? O cara perdeu tudo. E aí teve uma hora que ele abriu uma live rindo. Então assim, para mim, primeiro aí foi a falta de experiência de uma pessoa que não tinha a mínima noção do que estava fazendo, que estava perdido. Eu acredito que ele é até bem intencionado, mas ali faltou experiência de entender a situação e de saber se comportar numa situação como essa. Então, assim, você vai ali no meio de uma tragédia, você tem que ter a sensibilidade de entender a situação e de entender que você tem que transmitir para o seu seguidor ou para as pessoas que vão te assistir a sensibilidade que a situação pede. Então, você vai ali para o sul, você tem que saber o que você vai gravar, como você vai se comportar, qual ideia você quer passar para quem te segue. E eu acho que nesse quesito o Davi estava totalmente perdido, né? E assim, de novo, né? Mas essas coisas assim não tem muito o que fazer. E aí o Alexandre Frota foi lá e deu a opinião dele. Tá? É óbvio que perguntaram para ele, ele deu a opinião dele, né? Mas assim, é aquela coisa, você aponta o dedo para um, vem um dedo para você, porque da mesma coisa que ele acusou o Davi, outras pessoas acusaram ele quando ele fez a participação. Apesar que no caso do Frota, eu acho que realmente ali é a parada política, né? É ideologia política. Mais uma vez eu falo, as pessoas têm que entender que esse momento não é um momento disso, gente. Não é momento de Bolsonaro, Lula, esquerda ou direita. Sabe, esse momento é de união. As pessoas têm que ser maduras para entender que esse momento não é momento de brigar, de se ofender, de xingar. A única coisa que importa nesse momento é ajudar, sabe? Então assim, eu acho que tem uma parte, assim, uma pequena parte da população que tá nesse fanatismo por política, nessa coisa de política o tempo inteiro, sabe? Parece que nunca baixa a pressão por política, parece que tá o tempo inteiro nessa guerra sem fim sobre política. Tem que entender que esse momento não é para isso. Não é para isso. A gente tem que dar uma pausa nisso, nesse momento, e entender que tem uma coisa muito maior acontecendo, que é essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? O Davi, por outro lado, rebateu as críticas, né? Ele falou por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa que acabou de ganhar um reality show, as pessoas não aceitam bem isso, né? Então ele colocou a questão racial como um dos problemas da crítica. Ele falou que ele voltou para São Paulo recentemente, mas falou que vai voltar para o sul nos próximos dias, né? Algumas pessoas criticaram ele porque ele deu o Pix pessoal dele para recolher ajuda, né? Muitas pessoas criticaram, mas outras pessoas famosas também têm dado o próprio Pix, né? Ele falou que ia prestar conta, ele mostrou lá todas as doações, mas enfim, eu acho que no caso do Davi ali falta experiência para tentar ser um influenciador. Porque ele não entrou na casa sendo um influenciador. Ele não era um cara que provavelmente fazia vídeo, que gerava conteúdo e conversava com uma grande camada de pessoas, né? Isso aconteceu da noite pro dia. Ele ganhou o Big Brother, ganhou uma pancada de seguidores, e aí saiu do Big Brother, aí vai pro meio de uma tragédia, que você tem que ter a sensibilidade para se comunicar com as pessoas, e aí por ele ser um cara totalmente inexperiente, que da noite para um dia virou uma pessoa que tem milhares de seguidores, ele foi lá numa cena totalmente que tem que ter sabedoria, que tem que ter entendimento, e não soube se comportar, não soube se comunicar, né? Então eu acho que ele mesmo tem que entender isso. Falar, pô, cara, eu tenho milhões de seguidores agora, eu tenho que aprender a me comunicar na internet, eu tenho que aprender a falar na internet, e ainda mais numa situação de tragédia que é essa, que você tem que ter maturidade para saber se comunicar para as pessoas, né? Então, assim, o Davi foi criticado, o Frota criticou, eu acho que tá tudo certo, assim, nesse sentido da crítica e tal, porque agora o Davi é um cara público e, infelizmente, isso faz parte, né? E o Frota também tava ali no programa para falar sobre celebridades, perguntaram a opinião dele e ele deu, né?